Oi, gente! Tudo pronto para mais uma Estação Plural? Tudo certo aí? Por aqui tá tudo lindo e maravilhoso. Eu sou a Mel Gonçalves e junto com a Ellen Oléria e com o Fefito eu quero dar as boas-vindas para uma artista que é ousada, corajosa, com capacidade mil de se reinventar. A gente vai receber e bater um papo maravilhoso com a performer e terrorista de gênero MC Lin da Quebrada. Obrigada pela presença, Lin. Eu que agradeço, que prazer estar aqui com vocês. De família religiosa, Lin foi testemunha de Jeová até os 17 anos, depois de ter sido convidada para se retirar da religião pelos associados. Passou a usar o seu livre-arbítrio para ser quem ela quisesse ser. E quem você decidiu ser, Lin? Eu decidi me ser, eu acho. Decidi me investigar, decidi ter menos certeza, sabe? Decidi ter o direito e a dádiva da dúvida da minha própria vida. E eu acho que daí nesse caminho eu fui sendo muitas coisas, de muitas formas, nesse mesmo corpo, mas com muitas possibilidades. Eu acho que uma coisa que eu posso dizer que foi o que foi me orientando nisso foi um pouco disso que eu entendo que é ser artista para mim, que é a possibilidade de criar sobre a minha própria existência, sabe? De viver a minha estética de forma radical, experimentando o meu corpo nessas dinâmicas, mas criando sobre mim. Seja no teatro, seja na dança. Hoje você tem mais seja certezas ou mais dúvidas? Cada vez mais dúvidas. Cada vez mais dúvidas. Mas eu acho que uma coisa que tem sido muito gratificante é encontrar o que eu fui encontrando, sabe? Assim, menos procurando alguma coisa, me libertando até um pouco das expectativas, porque antes eu acho que tinha muito isso, a necessidade de corresponder a um ideal de corpo, né? A uma ideia de corpo. Então a gente está o tempo todo buscando alcançar esse corpo que parece que nunca está aqui. Não. E daí eu acho que nesse caminho eu fui aprendendo a olhar para o espelho com essas dúvidas, mas a olhar exatamente para aquilo que está sendo refletido, né? E me acompanhar nesse reflexo e olhar um pouco mais para cá. E menos para a ideia de um corpo que está lá e que eu quero alcançar ele de alguma forma. No ano passado, a Lin da Quebrada compartilhou na sua rede social seu primeiro clipe chamado Enviadecer e foi um sucesso total. Mais de 250 mil visualizações no YouTube. E vamos ver um pedaço desse tiro. Ei, se você aí, macho discreto, chega mais, cola aqui, vamos bater um papo reto. Que eu não tô interessada no seu grande pau ereto. Eu gosto mesmo das bichas, das que são afeminadas, das que mostram muita pele, rebolam, sai maquiado. Eu vou falar mais devagar pra ver se consegue entender. Se tu quiser ficar comigo, boy, vai ter que enviadecer, enviadecer, enviadecer. Ai meu Deus, o que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho tão todos enviadecendo. E arrasou, Lin. Me conta uma coisa, o que significa enviadecer? Enviadecer para mim é uma atitude, é um comportamento, é um ato de resistência e é um ato que tem a ver com o feminino, com certeza, que tem a ver com as marcas do feminino nos nossos corpos, em permitir que essas marcas estejam sobre nós e deixar com que elas sejam um ato de empoderamento mesmo, sabe? De coragem. Enviadecer para mim tem a ver com assumir-se, né? E assumir-se o seu corpo, né? Não tem a ver com dar o cu, não tem a ver com ser viado necessariamente, sim, né? Enviadecer para mim tem a ver com isso, com esse ato de assumir-se corpo, esse ato de resistência, esse ato de assumir as marcas do feminino no seu corpo e deixar que isso seja coragem. Aquela pessoa do clipe já está totalmente mais enviadecida hoje, assim. Eu acho que o feminino ele tem tantas possibilidades de acontecer, ele tem tantas manifestações, né? Existem tantas feminilidades, sim, e elas se assumem de diferentes maneiras nos corpos, né? Eu acho que cada contexto, em cada corpo, ela vai poder ser revelada de uma forma. Mas tem corpos onde não é permitido o feminino, né? E daí eu acho que aí
mais do que nunca, que enviadecer é um ato de resistência mesmo, de coragem. Principalmente em corpos designados como homem ao nascer, né? Sim. E que daí precisam dessa força para poder assumir o feminino ou para deixar a feminilidade aparecer como potência mesmo, né? Sim, como amor próprio também, né? Porque eu vejo muito isso, assim, tipo, essa tua forma de colocar a gente se descobrir, a gente descobrir as nossas possibilidades, deixar de seguir aquele binarismo, aquela linha reta que deixa a gente cego de se ver, de se amar e etc. Eu acho muito bonito, inclusive. Sabe que é interessante até você falar isso, porque eu sempre passo por um momento de me perguntar coisas, né? O momento da dúvida, a dádiva da dúvida. E daí eu estive me perguntando esses tempos, né? Por que será que eu estou fazendo isso? Por que será que eu comecei a fazer isso, né? E daí eu me lembrei que eu só comecei a fazer isso, a cantar essas coisas, a escrever essas coisas, porque eu precisava ouvir. Porque eu precisava ouvir aquelas coisas que eu estava dizendo. Eu precisava acreditar em mim, eu precisava criar e inventar em mim essa força e essa beleza e essa vontade mesmo, sabe? Essa força de vontade, porque quando todo mundo nos olha e esses olhares pontiagudos nos dizem que nós não deveríamos existir daquela forma, né? Nos dizem que eu vivo num corpo errado, me dizem que os meus desejos são pecados, eu preciso inventar em mim uma maneira de acreditar na minha existência. Eu sinto, inclusive, Lin, que parece que esse é o sentido da arte mesmo. Ela precisa atravessar a gente antes que atravesse as pessoas, antes de chegar nas pessoas, né? Se isso não acontece, me parece que tudo soa meio falso, meio plástico, né? Você falou sobre esse feminino que muitas vezes é condenado em corpos tidos como masculinos, e eu vejo um feminino que é negado também para corpos, inclusive de mulheres, né? Não só mulheres trans, mas mulheres lésbicas. Essas várias dimensões de ser e estar no mundo, esses vários sentidos, né? Se espelham na arte de um jeito tão bonito e tão real, né? Tão intenso. Acho muito fantástico que algumas pessoas acabem assumindo essa coragem, esse lugar de protagonismo e espalhem essa arte mesmo, e espelhem né, essa arte, que a gente tem a possibilidade de ter isso também. Sim. Até porque o feminino, muitas das vezes, há um tipo de feminino que é permitido, né? E há um tipo de feminino desenhado e programado para nós, que é um feminino frágil, né? Sim. Que é um feminino de gestos curtos, que é um feminino apenas delicado, apenas uma coisa, um feminino apenas mulher de alguém, né? E eu vi muitas mulheres da minha família passarem por isso, né? Sendo mulheres de alguém. Ser mulher significava isso, ser mulher de alguém, né? Ser submissa a. Só que, ao mesmo tempo, eu vi essas mulheres subvertendo isso e reinventando um espaço no feminino, um espaço de força, um espaço mesmo de ter que criar os seus filhos e de virilidade dentro do feminino. Sim. O que eu acho mais legal é que, para mim, o seu projeto é um projeto antimachista. E ao ser um projeto antimachista, você enaltece o feminino para todos os corpos. E eu me sinto muito representado por isso, porque no meio gay cis, a gente tem uma hierarquia clara entre gays heteronormativos e gays afeminados. O que é feminino visto num corpo de homem cis é totalmente rejeitado, porque esse homem tem que se enquadrar num padrão. Exatamente. E eu acho que você, ao mostrar isso no seu corpo e na sua letra, você traz essa reflexão muito pesadamente até pra gente, sabe? Tipo, olha, tem alguém falando sobre isso que tá aqui na cara de todo mundo, tá todo mundo falando de um jeito velado ou em forma de piada. E com a linguagem e do esse é um funk, assunto bem né? sério, exatamente. Com a linguagem do funk, que é descolada e escrachada também. Mas que é um Corajosa, espaço, né, também. E é um espaço de reprodução do machismo, dos machismos também, sim. né? Assim como todos os outros espaços, né? Acaba A grande espelhando. parte dos espaços musicais. Até porque se a gente pensar
na música como um todo, todas elas estão influenciando e de uma certa forma programando os nossos desejos, programando para quem a gente olha, como a gente vai desejar, quais são esses corpos e como a gente vai se apaixonar, como a gente vai amar. As músicas, mesmo as músicas que falam de amor, elas estão nos domesticando, né? Claro. E quando eu vi no funk a possibilidade de usá-lo como ferramenta para inventar um outro tipo de desejo, para pensar que o meu corpo também poderia ser desejado, também poderia ser amado, porque eu acho que é isso que é o lugar do político e do pessoal, que hoje, para mim, fundamentalmente, mais importa, né? Que é o amor. Eu acho que eu falo de amor nas minhas músicas. Eu super acho que você fala de amor. Eu acho que eu tô falando de algo muito, muito sério mesmo, que outras pessoas nos olhem com a possibilidade de nos amar. Eu acho que para travestis, ser amado é um ato político, de verdade. Experienciar o amor tem sido uma das questões nas quais eu mais tenho pensado, assim. Eu acho que o amor para travestis e para pessoas trans é um ato político. A gente busca isso sempre. E a gente também tem que aprender outras formas de ver esse amor, porque esse amor ele é completamente subjetivo. Mas antes da gente voltar nesse assunto, a gente vai ver um VTzinho que a Ellen tá lá na casa 1, conversando com o pessoal. Quer ver? Vamos dar uma olhada? Se Deus é menino, é menina. Eu sou masculino e feminina. Será que o mundo tá careta demais? Você ainda precisa de uma caixinha? Masculino e feminino? E o mundo LGBT? Tá careta ou não tá? Ainda continua um pouco careta. Existe uma cobrança muito forte para você estar em um desses pontos. Até por questão de leitura corporal. As pessoas ficam tipo, tá, mas como é que você pode dizer pra mim que você é uma mulher se você nem usa uma saia ainda? Acabam deixando de lado até a pergunta, qual gênero eu devo me referir a você, né? Eu acho que essa pergunta é muito importante. Chegou uma lésbica pra falar comigo. Eu falei pra ela que eu era um homem trans e ela discutindo comigo, falando que eu era uma sapatão. A minha feminilidade vem de dentro de mim e da forma que eu vejo o mundo. Eu falava, não, eu sou um homem, meu nome é Miguel. E ela falou, não, você não é homem porque você não tem um pinto, você tem uma vagina. Conheci mulheres trans que não têm seios, que não se depilam. E pra mim elas são mulheres. Eu vejo que se a pessoa se sente bem daquela forma, não sou eu que tenho que apontar o dedo na cara dela e falar assim, então, você tem que ser desse jeito. Então, independente de como eu me apresento pra você, vale o que eu digo que eu sou, Sim, né? o que você diz e eu não questiono nunca. Como é que a pessoa vai ser feliz se a gente não ajudar ela a aceitar quem ela é? Viu? Aceita quem você é, masculino ou feminino, tá? Pode. Aceita que dói menos. Teve uma coisa que me chamou muito a atenção, porque a gente estava falando sobre essas caixinhas, né, do feminino e do masculino que ficam reservadas pra gente. E a gente insiste muito para destruir essas caixinhas, para se perceber muito além desses estereótipos. Mas nas conversas, a gente percebeu que mesmo dentro do universo LGBT, existe uma reinstauração. O tempo todo as pessoas reconstroem as caixinhas e essas caixinhas são importantes. A minha conclusão é que não necessariamente a gente anda desconstruindo essas caixinhas, mas que é justo e é lícito, porque eu posso mudar de caixinha, né? É o trânsito. Não? É o trânsito. É o trânsito entre elas. Até porque eu acho que se assumir hoje é um privilégio de se humanizar, né? É chegar mais perto da categoria de humana, principalmente para travestis, que sempre ocuparam e pessoas trans, enfim, essa grande gama de pessoas trans que sempre ocuparam esse espaço quase não humano, né? Assim, que é desumanizado, é colocado num lugar tão marginalizado que a gente quase não consegue considerá-la, a maioria das pessoas considerá-las como humanas, como gente mesmo, né? Os homens trans com quem eu conversei trouxeram muito essa inquietação também de serem identificados como homens, né? De como eles são invisibilizados ou transformados em outras coisas. E eu percebo que a transfobia, ela dialoga de um jeitinho tão aproximado com o racismo, nessa desumanização, que é brutal.
fundamental. É estrutura, né? Sim, é fundamental, né, no projeto de nação brasileiro. E a gente nem percebe. Eu acho que essa transfobia é a que é a mais perigosa, aquela que a gente nem percebe, que é isso que é o exercício que eu acho que eu fiz também, sabe, mesmo na produção das minhas músicas, que é de olhar para mim e perceber quando eu também era veículo dessas opressões, Exatamente. sabe? Mesmo direcionadas a mim ou direcionadas a outras pessoas próximas. A gente tem que estar o tempo todo revendo os próprios preconceitos, né? Porque a gente se pega volta e meia falando alguma bobagem. Pensando alguma bobagem. Sentindo. E eu posso falar, eu acho que é libertador também você se dar esse tempo, sabe? Para poder pensar sobre isso. Esses tempos atrás, eu estava muito discutindo internamente sobre a transfobia. E eu percebi que muitas pessoas vinham até mim para falar comigo e já começavam se justificando. Não, eu não sou transfóbico ou não sou transfóbica, para se permitir que houvesse um diálogo transfóbico na sequência. Para permitir que ele revelasse a transfobia. Exatamente, sem que doesse. Não, toda vez que alguém me fala, não sou mais, já acho que vem coisa ruim pra mim. É exatamente isso. A minha forma de resposta para essa pessoa foi exatamente isso. Eu falei, como é que você não é transfóbico, sendo que eu, que sou uma mulher trans, sou transfóbica? A partir daí eu consigo me desconstruir, eu consigo ver onde é que eu tô atuando de uma forma errada, onde é que eu tô expressando alguma coisa ruim, onde é que eu tô matando outras meninas como eu, entendeu? E eu não gosto muito quando as pessoas fazem isso, tipo, não sou transfóbica. Não, eu sou. E aí eu quero mudar isso, entendeu? Para mim é desse jeito que funciona. Uma das coisas que a gente, que eu tenho visitado muito na minha fala, eu preciso, de fato, ficar revisando o tempo todo, porque a língua, a nossa língua, o português, ele traz essas dimensões, né? Ela é transfóbica, porque ela não considera pessoas trans. Né? E uma outra coisa que eu acho que, para mim, até no meu contato, no meu encontro com a Mel, eu tenho, e com outras pessoas trans da minha vida, eu tenho pensado muito, inclusive, sobre os lugares do privilégio, dos privilégios de ser cis, né, de ser uma mulher cisgênero. E como uma mulher lésbica, negra, às vezes a gente entra numa autoafirmação, sabe, num lugar seguro e sagrado que, de fato, ele não é real. Entender que a gente se conecta com esses privilégios em ser uma mulher cis, por exemplo, me dá a possibilidade também de amadurecer, de crescer e mais de me solidarizar, de me envolver na resistência anti-transfobia, né? Tem sido muito importante para mim essa conexão com vocês e com o Estação Plural também. Agradeço muito, viu? Aliás, vamos aproveitar esse momento de amor e falar da Casa 1, que é um projeto super legal que existe aqui em São Paulo, que é um abrigo LGBT. Então, se você tá de bobeira, tem roupa para doar, tem livro para doar, tem comida para doar, faz sua doação. É super legal. E, falando da Casa 1, eu achei uma coisa muito interessante nesse seu VT. Como as pessoas acham que elas têm o direito de dizer para outras o que elas são, né? Aquele depoimento do menino trans dizendo que uma garota dizia pra ele que ele, na verdade, era uma garota lésbica, gente, pelo amor de Deus, né? Tipo, eu acho que ninguém melhor do que si mesmo pra saber o que si é, né? Sim, eu acho que nada melhor do que a pessoa cuidar da própria vida, né? Daqui a pouco a gente vai voltar. Agora a gente vai dar um tempinho aí, vocês vão tomar uma água e voltem, por favor, sem imposições, sem opressões. Por gentileza, tá? Daqui a pouco a gente volta. Olá, minha gente querida! Estamos de volta com Estação Plural, transmitido pela TV Brasil e pelas rádios Nacional e MEC. Você perdeu algum programa, você quer mostrar para suas coleguinhas? Calma, vai dar tudo certo. Vai lá na nossa página do Face, no site da TV Brasil ou no YouTube. Procura Estação Plural. Você vai achar, tá? Eu sou Ellen Oléria e eu tô junto com a Mel e com o Fefito. A gente está recebendo Linda Quebrada. Linda. O assunto agora é sério, tá? Super necessário. Nós precisamos falar sobre a onda de ódio que paira sobre nós. Tudo pode começar com uma pequena indisposiçãozinha, aquela impaciência.
aí se transforma em desprezo, impede a convivência e prega a separação. Com apenas mais um degrau, você ultrapassa o limite e chega no ódio. O Estação Plural foi ouvir a nossa querida amiga Jéssica Hipólito, autora do blog Gorda e Sapatão. Ela já foi alvo de muita ofensa gratuita na internet, viu? E fora dela também. Vamos ver? Já sofri agressões virtuais, ataques virtuais. Um deles, assim, que foi o mais pesado foi no início de 2016, ano passado, que eu tinha publicado uma foto com um texto falando sobre corpo, sobre se amar, né, prestar atenção no nosso corpo e tal. Essa minha foto, ela sofreu uma enxurrada de comentários muito odiosos mesmo, com incitação ao estupro e muita violência mesmo. Eu acho que eu fui alvo por ser uma mulher negra gorda que, enfim, estava mostrando o corpo, estava dizendo que gostava do corpo grande, do jeito que é, e para além disso eu também estava incentivando que outras mulheres fizessem o mesmo, né? Delas se olharem no espelho, delas entenderem a relação com o próprio corpo, né? Como uma relação de amor, de afeto, de cuidado e não uma relação de ódio, né? Acontece que as pessoas na internet, elas se sentem muito mais à vontade para ir lá e escrever, digitar um comentário desejando sua morte ou desejando que você seja estuprada na rua, do que assim, sabe, frente a frente. Fui tentar denunciar, fui ver como isso funcionava, né, na prática. Mas eu tive muitos comentários e você precisa pegar todos esses comentários como prova, né? Por isso ela não está preparada para compreender o nível de complexidade quando a gente fala de violência, né? Principalmente violência virtual. Então, eu realmente me senti desestimulada porque eu falei, nossa, eu vou enfrentar muita coisa e eu já estava fragilizada por conta desse momento de ataques e exposição, né? Então, eu decidi que não iria fazer isso naquele momento, que eu não conseguia fazer, de fato. Jéssica, minha querida, eu e a gente aqui do Estação Plural, a gente compartilha com você desse sentimento. Muitas vezes a gente acaba enfrentando agressão verbal ou física no trabalho, na rua ou até na família. Isso sem falar dos comentários ofensivos na internet, né? Você aí de casa deve sentir isso também um pouquinho. Lin, você pode contar pra gente como se vestir de coragem para se apresentar assim para o mundo? Como é essa experiência para você? Como você lida com o levante ao seu redor também? Quando você me pergunta isso, eu lembro de quando eu comecei, né, a assumir o feminino na rua. Eu fui fazendo isso ainda como um ato de performance, ainda me protegendo também um pouco com o escudo artístico. Quando eu fui levando isso para dentro da sala de ensaio, levando essas questões dentro do teatro, e como ainda lá eu enfrentava barreiras, né? Porque ainda lá, mesmo no teatro, né, nessas instâncias artísticas, também são meios de produção de corpos e produção da normatividade, da cisnormatividade. Então, se esperava que eu agisse de determinada forma e que eu me apresentasse de determinadas maneiras. Quando eu começo a levar isso para lá e começo a receber esse enfrentamento, eu penso então que eu tinha que extrapolar isso e ir para a rua. E passar a experimentar a minha estética dessa forma radical na rua, dentro de casa, no mercado, indo na farmácia, em todos esses espaços. E sempre recebendo esses olhares e as risadas como chicotadas, como punição. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante, né, até isso que a Jéssica falou, que tem a ver com essa relação de amor próprio, que tem a ver com a relação de você se olhar no espelho também com a dúvida, mas também saber que
você pode brincar com aquilo que está sendo, com o que você está vendo ali, sabe? Com você se olhar no espelho e se fazer a pergunta, será que eu sou mesmo essa que está sendo refletida? Quantas mais eu poderia ser? E daí eu consegui perceber que cada peça que eu usava, cada coisa que eu mudava no meu corpo, na forma de me relacionar, na forma de me vestir, de me apresentar, mudava a forma como as pessoas me tratavam, mudavam os olhares, mudava o direcionamento dessas pessoas, sabe? E isso tudo foi me trazendo ainda mais gás, mais vontade, porque daí eu fui me conectando com outras pessoas e eu fui me fortalecendo de outras formas e não mais com a ideia de corpo que eu nunca alcançava, porque é isso, né? Ser homem e ser mulher é algo que você nunca chega ao fim, é algo que todos os dias e sempre você vai estar em processo, independente de você ser cis ou não. Se você deixar de se vestir da forma como você se veste hoje, passar a se vestir com roupas ditas mais masculinas, as pessoas vão falar, nossa, tá parecendo um homem. Porque é isso mesmo, né? Ser homem e ser mulher é um processo que você tem que estar todo dia afirmando e você nunca vai alcançar e falar assim, ai, pronto. Não tem. Ai, agora sou mulher. A transição, igual eu já ouvi falar várias vezes, as pessoas sempre ficam perguntando, quando é que acaba a transição? Gente, a transição só acaba quando a gente pertence. Enquanto você não pertencer a um lugar que está definido, você não vai ter, você está em transição o tempo inteiro. Eu tô aqui pensando qual é a melhor tática de reação quando você sofre o que a Jéssica sofreu, ou quando você recebe os olhares que você recebeu quando você começou a explorar o seu corpo de outra maneira. Não tem uma fórmula ou um manual de qual é o melhor meio, inclusive não estamos seguras, até porque eu acho que eu tenho a segurança da Linda quebrada, mas eu também sou a Lin, que não é nada nem ninguém, para muitas outras pessoas e eu continuo passando por todas essas violências e opressões. E quanto mais eu assumo o feminino no meu corpo, mais eu sofro com esses vetores de violência, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho que estar sempre negociando. Isso é sempre uma negociação. Depende do espaço em que eu estou, depende com quem eu estou, depende do horário, depende de todas essas coisas. Mas acho que a rede, inclusive a internet, é um ótimo ponto de apoio para as pessoas começarem a formar esses sustentáculos mesmo de apoio e de proteção, mesmo com pessoas que não estão próximas, que não estão tão próximas, mas que conseguem fazer com que a gente consiga acreditar na gente Cada mesmo. injúria que a gente recebe, cada xingamento que a gente recebe, molda a nossa personalidade e molda o modo como a gente vê o mundo. Então a gente reage ao mundo a partir do modo que viam a gente, porque cada injúria ela é calcada na maneira como a gente é visto, ou como acham que a gente é. E essas marcas constroem uma personalidade muito ferida ao longo da vida. Eu nunca tinha parado para pensar que eu sou fruto também das injúrias que eu sofri. Que a minha personalidade é muito moldada pelas injúrias que eu sofri e sofro. E que daqui por diante ela vai continuar sendo moldada por outras injúrias. Porque a injúria não é só de tipo, eu sou mal por querer. A minha intolerância vem só porque eu sou mal. Não, é porque eu acho que você é diferente e eu acho que você não se enquadra e por isso você merece ouvir que é diferente. E por isso que é interessante que a gente transforma em injúria o oposto. Você é machista. Exatamente. Você é transfóbico. Você é racista, porque daí a gente começa a apontar essas coisas para essas pessoas e começa a fazer com que essas coisas façam sentido. Porque quando alguém gritava comigo na estação de trem, em alto e bom som, do outro lado da plataforma, para que as outras pessoas soubessem que aquilo ali não é homem, é viado e não sei o que, a pessoa, ela não estava necessariamente agredindo a mim, Lin. Ela estava agredindo tudo aquilo que eu representava, tudo a minha posição. Porque quando ele olha para mim, aponta o dedo e diz que eu não sou homem, ele está falando que ele é homem. E daí ele precisa que exista aquela outra pessoa para que ele consiga se afirmar e exercer o papel dele de poder. E agora, quando a gente fala que você é machista, que você está cometendo um ato transfóbico, isso nos ajuda a reconhecer também esses lugares e a reinventar essas posições de injúria
inverter um pouco esses valores. Falar de poder também, né? Porque é isso, minha gente. Você pode não gostar de mim. Eu posso não gostar de você. Não tem como, Ellen. Mas olha só, esse não gostar tem que ter um limite. Viu? Você pode não gostar. Mas ódio sem limite pode virar caso de polícia, tá? Falando nisso, a gente foi conversar com um especialista a respeito. Vamos falar sobre violência? O Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, o que a gente chama de CNCD LGBT, ele tem um papel importantíssimo na organização e na defesa dos direitos da população LGBT. Atualmente, o Brasil ocupa, infelizmente, na ordem de violências cometidas contra a população LGBT, um dos últimos lugares neste ranking, ou seja, um dos países que mais mata a população LGBT. E parece que nós estamos assistindo nos dias de hoje uma sociedade que não pensa mais, parece que não tem responsabilidade, parece que é natural e normal matar lésbicas, gays, mas principalmente matar travestis e mulheres transexuais. Então, urge urgentemente que a sociedade comece a pensar que nós somos gente, pagamos impostos, trabalhamos, contribuímos, temos o mesmo direito do que qualquer ser humano de ir e vir e sermos respeitados de acordo com a nossa orientação sexual, de acordo com a nossa identidade de gênero. Então, vai um apelo. Estão nos matando. Por favor, denuncie se você vê qualquer agressão, seja porque está xingando, seja porque a pessoa está sendo expulsa de um local, seja porque uma mulher, uma travesti, uma mulher trans não pode usar o banheiro feminino, seja porque você está presenciando e que aquilo pode parecer que não é nada, por favor, denuncie. Além dos números oficiais, a gente tem a triste estatística divulgada pelo Grupo Gay da Bahia. O Brasil é o país mais violento do mundo contra a população LGBT. Em 2016 foram registrados 343 mortes. E a previsão de futuro para 2017 não é nada animadora. Estima-se que outros 300 LGBTs serão assassinados e assassinadas nesse ano. E isso tem tudo a ver com esse momento de disseminação de ódio que nós estamos vivendo. Assustador, né? Acho importante a gente pensar numa coisa. Quando a gente está falando sobre esses números, a gente está falando de vidas, a gente está falando de números. E vida é uma coisa que a gente não negocia. Não tem como eu falar assim para você, vai morrer um, mas amanhã vai ficar tudo bem. Não, eu tô falando que essa pessoa vai morrer agora. Não vai ficar tudo bem, que não essa tá vida tudo já bem, importa. entendeu? E não dá para deixar para depois, não dá pra gente planejar isso futuramente. É agora, a gente precisa de providência agora. A gente tem falado muito sobre uma coisa, Mel, inclusive porque a gente não sabe se uma dessas vidas vai ser uma de nós, vai ser um de nós. Claro. E isso é muito brutal. Porque as pessoas dizem muito, né, que a violência é grande para todo mundo, gente. A violência... Mas, assim, ser morta porque alguém levou o seu carro é algo. Ser morta porque você é algo que realmente não dá para negociar. Mas eu acho que a coisa mais importante que a gente precisa fazer, além de se instrumentalizar fisicamente, além de saber lutar e se defender, é ocupar os espaços. Se as instituições são feitas por pessoas, se a educação, o livro de histórias, tudo isso está sendo construído por pessoas, a gente precisa ocupar esses lugares. Então, se preparar também academicamente, vamos estudar, vamos ocupar as cadeiras, né? Quando eles falam que o que a gente está fazendo é ideologia de gênero, eles desconsideram que o que eles estão fazendo também é uma ideologia de gênero. Só que é uma ideologia de gênero com um foco e orientação totalmente cis-heteronormativa. Então, essas são as únicas
únicas possibilidades de existência. Não que as outras não existam, mas se existir, você sabe que o que está reservado a você é o limbo, é a sarjeta, é a margem, é o escuro, né? A gente não tem possibilidade de uma existência digna dentro da escola, dentro da família, dentro da própria família, na maioria das vezes, no mercado de trabalho. Uma coisa que eu acho bem fera, Lin, é que a gente tem conversado muito sobre o público do Estação Plural. Como é um público diversificado. Imagina esse papo que a gente está tendo aqui sendo multiplicado numa casa com esse tanto de gente bonita que está aí assistindo a gente e que são tão diferentes de nós. A gente tem um público hétero imenso, a gente tem um público mais velho, tem muita gente acima de 60 anos que assiste o programa e debate com a gente, não é? Inclusive a galera que está ocupando as redes sociais também. Eu vejo as vovós falando pro Fefito como eu queria que você fosse meu neto. Pajubá, inclusive, ela. A galera adora um pajubá também. E eu acho que essa aproximação que a gente acaba construindo a partir da empatia fortalece muito a gente também. Sim. E sabe o que eu acho que é mais interessante, que daí quando eu lembro de mim, que é quando eu e minha mãe fomos nos afinando, né, nessas questões, que foi na questão de vocabulário. É uma questão de reinventar um imaginário social, de reinventar esses mitos e nos colocar enquanto possibilidade mesmo, né? E daí quando a minha mãe ela foi aprendendo vocabulário e viu que a minha existência era possível, que alguém existisse dessa forma e que essa pessoa fosse a sua filha, e eu vejo ela no esforço de aprender a falar comigo. Ela te nomeou. Exatamente, renomeou. Mas é exatamente essa questão, é muito mais fácil você aprender a conviver do que você matar. Eu acho que matar uma pessoa é muito mais... É custoso, gente. É muito mais difícil do que aprender a conviver com ela, do que se reeducar, do que ressignificar toda a questão de binarismo e tudo. Eu fico feliz de ter essas pessoas aqui com a gente, pra gente compartilhar. A Mel falou de ressignificar, a Lin falou de vocabulário. Vamos ressignificar, vamos trazer um vocabulário, então. O negócio é o seguinte, Lin, a gente vai te colocar contra a parede. E vai ser bom, no bom sentido, sempre, né? Vamos fazer agora a pressão do pajubá. Olha só, você sabe o que é pajubá? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Mas você sabe o que é pajubá? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Gente, a Lin tá rindo ali porque eu tenho certeza que ela é especialista no assunto. Né? Mas eu vou contar pra você aí de casa como é que funciona. Olha só. O pajubá, minha gente, é um palavreado que mistura o iorubá das tradições de religiões brasileiras de matrizes africanas, junto com aquele bom português das ruas, cheio de gíria, hein? Que as travestis usavam para se comunicar sem ser entendidas pelos outros. Mas hoje, esse palavreado que era das travestis chegou pra gente também, tá bom? Ganhou o coração da comunidade arco-íris e é pra você, é pra mim. Vamos brincar de pajubá aqui também. O negócio é o seguinte, a gente vai dar uma palavra pra você e pra Lin. Apenas uma. 3 alternativas. O povo de casa pensa daí. A Lin pensa daqui, eu vou pensar também que eu tô terrível em pajubá. E a gente dá a resposta no próximo bloco, tá combinado? Vamos lá? O pajubá de hoje é leather. O que significa leather? Alternativa A é aquela pessoinha gay clubber dos anos 90. Alternativa B, a gay adepta de práticas sadomasoquistas, SEM. Ou é a alternativa C, sexo em posição invertida de pernas... Gente, quanta informação, gente! O pessoal em casa... Eu vou resumir, as lésbicas conhecem isso. A gente tá falando aqui da tesourinha. Sister. É isso? Leather. Ou não é? Eita, vamos ver se a linda quebrada tá alfabetizada no pajubês. Não sai daí que o Estação Plural volta já. Tesourando. Corta. Gráfico isso. Olá! Estamos aqui, ó, na Estação Plural, dando muito close certo.
E agora, além da close certo, a gente vai enriquecer seu vocabulário com o Pajubá. Vou nem perguntar pra Lins de novo se ela sabe o que é Pajubá, porque o próximo EP dela chama Pajubá. Então tô achando que ela vai acertar. Vamos ver. A palavra é leather. Hoje o nosso Pajubá é internacional, a gente tá falando em inglês. Leather. O que quer dizer leather pra você aí de casa? Você já falou na hashtag Estação Plural no Twitter? Então tá, ó. Primeira opção. Leather quer dizer um gay clubber dos anos 90. Clubber, gente, era aquele povo que ia pra balada, sabe? Se vestia com muita taxinha. Coloridinho, né? Leather pode ser também uma bicha adepta de práticas sadomasoquistas. Uapa! Xilap. Leather também pode ser o sexo entre duas pessoas que transam em posição invertida e de pernas abertas. Siga bem, caminhoneira. Kama Sutra? Tesourinha. Tesourinha. Siso Sisters. Quero saber qual é o voto de todo mundo. O que é que você acha que é? Eu vou votar na tesourinha só porque pra fortalecer a comunidade. Hashtag siga bem, caminhoneira. Eu não sei o que significa essa palavra, mas eu vou em sadomasoquismo. E você, Lin? Eu também vou nas práticas sadomasoquistas, mas também quero experimentar a tesourinha, então quem quiser. Já chamou, olha, se alguém quiser. Olha, Lin, não perde tempo. Eu também. Muito mais legal, ao invés de hashtag, né, a gente faz... Hashtag aqui, ó. Hashtag... A Ellen errou. Droga. Você colou com a comunidade. Colei. Mas colou errado. Quer dizer, ou colou certo, quem sabe? Só a gente tá falando de tesourinha. Reinventando, né? Reinventando. Não tem como. Toda colagem aqui é válida. Quem acertou foram o Mel. Parabéns, gente. Vocês estão de parabéns no Pajubês. Ó, quem aqui não morre de medo de passar vergonha? Eu não tenho, não. Errando o Pajubá aqui, Eu tenho medo de passar vergonha. Ih, gente, eu morro de medo de passar vergonha, porque eu já passei muita vergonha na minha vida, né? Quando você fala aquela besteira, então, que as pessoas ficam se lembrando sempre. O pior é não ter como esconder aquela situação desagradável. Rosto, pescoço, orelha começa a ficar quente, às vezes fica cheio de mancha. Eu fico muito vermelha. Né? É natural que a gente a todo custo tente não passar por aquela situação novamente. Duvido que alguém aí em casa não tenha passado por algum momento constrangedor, não tenha morrido de vergonha. Eu quero saber mesmo se a Lin dá muito vexame. Você lembra de algum mico que você pagou? Lembro de um vexame quando eu ainda morava lá em São José do Rio Preto, que eu tinha bebido um pouquinho a mais, essas festas open bar, e eu não sei porquê, o que deu em mim, que eu comecei a jogar bebida na parede. Dessa bebida open bar, né? Open bar, eu comecei a jogar bebida na parede. Fui expulsa da balada, com segurança me levando pelo pescoço, assim. Eu não parei. No quesito passar vergonha, uma vez tá bom, 2 vezes já é demais. Ninguém merece passar vergonha 2 vezes, tá certo, né? A gente pode passar a ver certas coisas por outro ângulo, como mostrou bem o publicitário Felipe Simi. Querido, também conhecido como MC Queer, pro Estação Plural. Lacra, Felipe. Vamos ver o que ele tem a dizer. O fervo também é luta. Acho que vergonha é complexo, porque para mim é um conceito que vem de fora, não vem de dentro. Né? Acho que são os conceitos pré-estabelecidos pela sociedade que fazem você sentir vergonha. Não é uma coisa que você passa vergonha porque quer, né? E eu acho isso muito esquisito, assim. Por exemplo, quando eu era aluno na escola, eu era muito tímido e eu tinha vergonha de levantar a mão e perguntar alguma coisa para o professor que eu não tinha entendido, porque eu tinha medo que aquela classe me colocasse numa posição de burro, né? Isso acontece o tempo todo, a gente deixa de fazer alguma coisa ou faz alguma coisa, passa vergonha porque os outros vão julgar você de alguma forma. Eu acho isso muito errado, assim. A gente não deveria ter vergonha por fazer ou falar ou defender aquilo que a gente acredita, né? Acho que essa vergonha ela é totalmente legítima, ela não é tua, ela é dos outros, né? Eu mesmo fui taxado algumas vezes do meu projeto MC Queer de você está passando vergonha com este projeto, né? Tanto da comunidade LGBT quanto de fora, mas mais ainda de fora. E eu sempre olhei pra isso e falei assim, cara, eu não tô passando vergonha, assim, mas mesmo se eu tivesse passando vergonha, eu tenho o maior orgulho de passar vergonha por isso. Porque eu me dei conta, uma hora que eu tava pensando sobre isso, que aquilo pelo qual você está disposto a passar vergonha, segundo os outros, porque pra mim vergonha não é um conceito seu, é exatamente a causa pela qual você deveria estar lutando na sua vida.
Porque se você está disposto a que todo mundo, toda a sociedade te olhe, te julgue e fale, esse cara tá passando vergonha, então essa é a sua causa, você deveria ir lá e lutar por isso. Se eu apanho na Paulista, imagina na Ruela. Não cai na real, mas tá de pé do lado dela. Liga o Grindr na igreja. Não vai ter pra tu aqui. Se jogar na pista e reza pra dançar com MC Queen. O projeto, ele na verdade, ele nasceu meio que do nada. Eu tava dormindo, acordei, escrevi a letra de uma música. Foi a primeira vez que eu tinha escrito uma letra de música na vida. Eu olhei para aquilo, achei que tinha uma mensagem poderosa ali que poderia amplificar e falar com mais gente, principalmente com os homofóbicos, que era com quem eu queria atingir de verdade. Ela foi uma consequência de anos de agressões verbais, físicas, emocionais, pelo fato de eu ser gay. Eu recebi muitas críticas tanto de um lado da comunidade LGBT, porque eu fui muito simplista na maneira de passar essa mensagem e acho que eu não estava desconstruído o suficiente naquele momento para saber das diferentes verdades e realidades que existem nessa comunidade. Acho que eu olhei muito para mim e pouco para tudo que existia nessa comunidade, mas acho que eu não podia falar também de outras verdades que não fossem a minha, né? Que era tudo que eu sabia naquele momento. Então eu coloquei para fora aquilo que eu estava sentindo de verdade. E eu nunca me senti passando vergonha com esse projeto. Eu até falo sobre isso porque as pessoas achavam, né? Mas eu nunca me senti passando vergonha por esse projeto, porque eu estava de fato defendendo aquilo que eu acredito. E aí, firmeza? Eu acho que é importante a gente ter orgulho da vergonha que a gente passa, se a vergonha que a gente passa ela é consciente, porque eu nem acho que o Felipe passou vergonha, não. Acho, inclusive, que a vergonha que ele passou para as outras pessoas é uma vergonha muito legal, viu? Porque ele não fala, mas eu falo porque não sou baú. O Felipe fez esse projeto MC Queer para toda a renda que ele arrecadasse com a venda do disco, da música e tal, fosse revertida a projetos LGBTs. Inclusive, ajudou projetos como a Casa 1, que a gente se mostrou hoje com a renda que ele arrecadou com isso. Por isso, inclusive, eu e Lin estamos no clipe, a gente topou participar. E essa coisa de passar vergonha realmente é muito... subjetivo. Muito subjetivo. A gente tem umas coisas mais esparradas, assim, que é tipo, sei lá, queda. Alguém transformou isso, alguém trouxe isso para uma dimensão cômica, né? Que é, sei lá, pessoas caem, ela pode se machucar, nem sempre ser engraçado. Pode parar na TV também, né? Vídeo cacetada. Tem coisas que eu acho até divertidas. Eu acho que essa coisa que que o MC Queer mencionou, acho que faz sentido, né? A vergonha é algo que vem de dentro, não tem a ver com as pessoas, tem a ver com como a gente se percebe nos eventos. É muito mais íntimo, né? Muito íntimo. Eu, por exemplo, eu tenho muita vergonha de errar aquilo que está no cronograma, aquilo que está no roteiro. Então, cair não está no roteiro, entendeu? Falar alguma coisa errada não está no roteiro. Você já ou caiu no no show, palco? errar a música, que já aconteceu comigo várias vezes. Esquecer a letra, cara, eu esqueço. Fala, ai, meu Deus, ai, que vergonha. Gente, Aí você mas fica. se cai, você vai morrer de vergonha? Você vai levantar Não, e fazer, cara, amigo, e seguir. até hoje... Quando o erro ele vem, né? Daí a gente quer desviar dele, daí dá vergonha. Quando você parece Exatamente. que quer... Não queria que ele estivesse ali agora. Quando você aproveita do erro, caiu, já deita no chão. Eu tenho uma coisinha que é assim, eu levanto as mãos para o céu e agradeço que eu sou uma pessoa casada, acompanhada, porque se eu fosse depender da minha paquera, eu tava na lama. Eu morro de vergonha de chegar. Eu sou dessas. Morro de vergonha. Olha, chega a me dar calores. Sério? Só de pensar. Não, chegar pra mim é muito difícil. Se eu cheguei, eita, menina. Eu não sou E boa. se chegam em mim também. Daí eu já não sei falar, já não Aí eu consigo fico mais de formular boa. uma frase. Eu fico mais de boa. Se o pessoal chega, eu fico de boa. Fico bem tranquila ali, Só acomodada. bem a risadinha, sabe? Mas uma coisa é quando você se sente envergonhado de determinado acontecimento, de determinada ação. Outra coisa é quando as pessoas sentem vergonha por você. Sim. Que é quando as pessoas te expõem na internet, ou quando filmam algum momento seu de deslize, etc., e colocam aquilo como uma chacota pra tua vida. Eu acho que isso... Resgatam tweets antigos em que você falou alguma coisa que você já não pensa mais. Mas tem gente que é muito, Isso é exageradamente envergonhada. Eu lembrei de uma coleguinha, a gente estava fazendo um cursinho e a gente ia ter aula de literatura nesse dia. A professora maravilhosa escreveu uma letra, eu falei, gente, eu conheço essa letra, escreveu a letra no quadro todo, assim. Aí ela começou a ler. Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal. A professora ficou muito animada lendo o poema,
O poema era um rap do Racionais. E ela começou a cantar o poema. Falei, uou! Quando eu falei, claro, Racionais! Comecei a fazer beatbox. E a minha amiga do meu lado, eu não vi na hora, mas ela estava querendo morrer, porque a turma inteira olhou para onde a gente estava e ela, oh, não, vermelha, incandescente. E nem era ela que estava fazendo o beatbox, não era ela que estava cantando a canção, mas ela ficou extremamente envergonhada porque as pessoas olharam na direção onde ela estava. E aí eu sinto mesmo, a pessoa tem é o extremo da timidez, porque aí qualquer coisa a pessoa passa vergonha. Sim. Ah, não, mas aí também assim já é demais. Já é demais, não é? Também Assim é um afeto social, né? Também. É que tem pessoas que parece que são designadas a terem vergonha. Né? Não sei. Super timidez. Eu acho que a gente tem que dividir vergonha boa e vergonha ruim. É. Vergonha boa é timidez. Tô aqui, ó, no flerte, como você falou, tô de risinho. Ou sou muito tímida a ponto de ser socialmente estranha, não consigo interagir direito, porque não consigo falar. Socialmente estranha. Acho uma vergonha. Já é uma característica, Vou colocar na minha bio, socialmente estranha. É porque nos Estados Unidos tem Tímida e essa socialmente expressão, né? estranha. Nos Estados Unidos tem essa expressão que é socially awkward. Que é tipo gente que não sabe interagir É a direito. desajustada, né? Acho que isso é uma vergonha boa. A vergonha ruim pra mim é tipo vergonha Antipático, alheia. né? Aquelas do seu... Antipático. Vergonha alheia. É vergonha por quem falou uma besteira, por quem fez alguma besteira. Por quem é feminado demais. Não, quando as pessoas falam isso... Passou da conta, né? Acha que Tem muita gente com vergonha alheia de mim nesse Como caso. assim? gente. Como que a pessoa chega e fala assim, ai, que vergonha, não vou dar com você é afeminado Nossa, demais? isso tinha muito comigo, tipo, ai, você é tão bonito de menino, por que você só não se monta de vez em quando? Por que você tem que virar travesti? Virar, né? Eu adoro que é um duplo twist carpado. Exatamente. Você pega e travesti. Caiu entendeu? travesti. É, tipo isso. É muito. Então, as pessoas não têm. bizarro. As pessoas não fazem sentido nessas horas. É só a pessoa desajustada. Tem a uma... estranha socialmente. Se ser afeminado é passar vergonha, gente, desculpa, eu vou passar vergonha por muito tempo na vida. Pode já reservar seu espaço aí de vergonha alheia, viu? Reserve, mas reserve e espere sentado. Eu não tô vai passar, aqui, eu sou travesti, eu vou passar vergonha em vocês. Ai, gente, eu quero Vamos passar vergonha com todas juntas, vocês. ó. Por favor, Vamos, Gente, passando vamos, vergonha juntas. Olha, adoro! Mas eu queria dizer que não é vergonha nenhuma, que a gente morre de orgulho. Eu, pelo menos, morro de orgulho da pessoa que eu me tornei. Arrasou. Vergonhas todas. Antes de encerrar o programa, eu só preciso declarar vergonha alheia por 2 fatos bem recentes. Em Curitiba, um casal de moradores de um condomínio estava reformando a casa e teve que ver um panfleto passado pela vizinhança dizendo que eles não eram bem-vindos lá. No Rio de Janeiro, numa vila de moradores, um casal de senhores de 60 e poucos anos foi espancado pelos vizinhos porque reclamou do barulho que eles faziam no churrasco. Eles, moradores do andar térreo, ainda levavam fumaça na sala de casa, mandavam para lá de propósito e ameaçaram eles de porrada até que deram porrada. A tal ponto que eles foram expulsos da vila e não podem voltar para casa. Não podiam voltar para casa porque não tinha mais a chave. Trocaram a fechadura. Essas pessoas que fazem isso, que passam panfleto, ou que espancam gente que se ama e que tá lá só vivendo e sendo, essas me fazem ter vergonha alheia. Quem não me faz ter vergonha alheia é Linda Quebrada. Obrigado por vir pra cá. Eu que agradeço, foi delícia. Ah, Amei. foi mesmo. Já quero voltar. Foi bem tratada? Bastante. Ai, que massa estar com vocês hoje e muito importante a gente trazer esses temas aí também, né? Sim. Você não tá sozinha, não tá sozinho, tá? A gente vai junto, daquele jeito. Né? Então, ó, a gente espera vocês, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Você vê a gente onde você quiser, tô enlouquecido com as câmeras! Beijo, até sexta, tchau! Tem mais Tchau, gente!